Hoje eu vou falar sobre uma mulher. Uma mulher na Bíblia sem nome, uma mulher que a Bíblia nunca registrou seu nome, mas que Jesus pediu que a gente não se esquecesse dessa mulher. A Bíblia fala em Lucas capítulo 17, versículo 32, lembrem-se da mulher de Ló. E no domingo passado nós estudamos sobre Ló, nesse domingo nós vamos estudar sobre a mulher de Ló. Você já parou para perceber que de todas as pessoas que Deus poderia ter nos mandado lembrar, Ele poderia ter mandado a gente se lembrar de Abraão, poderia ter mandado a gente se lembrar de Moisés, poderia ter mandado a gente se lembrar de Davi, poderia ou não poderia? Mas Ele escolheu nos lembrar de uma mulher que nem sequer o seu nome ficou registrado nas Escrituras. Ele disse, lembre-se da mulher de Ló. Uma mulher que teve uma passagem muito pequena, muito breve, muito rápida na narrativa bíblica. Mas foi uma mulher que tomou uma decisão que em apenas um segundo fez com que ela perdesse tudo que ela possuía. Por quê? Porque a história da mulher de Ló, na verdade, é um alerta urgente para mim, para você, para a nossa geração, do que pode acontecer na vida de uma pessoa que tem um coração dividido. John Riley disse assim, não há nada mais perigoso que um coração meio convertido. É possível ser salvo do inferno, mas mesmo assim perder a sua vida aqui na terra. E a esposa de Ló, infelizmente, foi a prova disso. Ela foi resgatada de Sodoma, mas na verdade ela nunca foi resgatada de si própria. Ela precisava ser salva dela mesma. Seus pés saíram de uma cidade, mas o coração ficou lá. O corpo estava saindo, mas a mente, os desejos, os anseios ainda estavam lá. A história dela é um exemplo para mim e para você do que nós não podemos nem devemos fazer. Então eu queria que você prestasse bastante atenção nessa manhã. Não se distraia com nada. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar profundamente comigo e com você. E se você está me assistindo aí no YouTube, online, ao vivo, aonde quer que você esteja, eu tenho certeza que tem um antes e depois dessa palavra. Porque quando a gente se deixa ser tocado pelo Espírito Santo, Ele revela áreas que precisam ser transformadas na nossa vida, que nem sequer a gente pensava que existia. Às vezes quando a gente fala assim, vamos falar da mulher de Ló, a pessoa pensa, essa mensagem não é para mim hoje. Não é para mim. Eu jamais vou olhar para trás e deixar Jesus. Não, essa mensagem é para mim, para a pregadora primeiro, para você também. Todos nós precisamos da palavra de Deus que lava a nossa alma todos os dias. E quando a gente pensar que não é pra gente, nós estamos em grandes problemas, verdade ou não? Toda vez que você sentar aí na sua cadeira e pensar, hoje não é pra mim, sangue de Jesus tem poder na sua vida. A palavra de Deus é para nós todos os dias. Não importa do tema, não importa da força, não importa a profundidade, ela vai falar conosco. Santidade é integridade de coração. É ter um coração inteiro voltado para Deus. E hoje nós vamos falar santidade como integridade, como uma escolha de uma vida íntegra. E eu quero falar em alguns momentos na história da mulher de Ló que nós precisamos refletir. O primeiro é quando você se relaciona com quem te leva para o lugar errado. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 13, se você tem a sua Bíblia, por favor, abra. Aqui na Igreja do Amor nós pregamos as Escrituras. Você vai caminhar no texto bíblico do começo até o fim. E se você perdeu as outras mensagens, você pode assistir no canal do YouTube. Gênesis capítulo 13, do 10 ao 13, o 14 do 12 diz assim. Então Ló olhou e viu toda a campina do Jordão e viu que era bem irrigada. Ló escolheu toda a campina do Jordão. Estou partindo o texto e você vai entender por quê. Abrão ficou com a terra de Canaã e Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Também levaram a Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma. Bom, aqui o texto, quando fala de Ló e de sua esposa, fala que eles foram e escolheram um caminho perto de Sodoma. E a Bíblia diz que a mulher de Ló foi. Por que ela foi? Simples, ela seguiu o seu marido.
No domingo passado a gente entendeu que Ló tomou essa decisão baseada em uma vantagem material, financeira. Ló olhou para uma campina que parecia muito verde e ele pensou, esse lugar é próspero, vou enriquecer, vou prosperar, vou fazer bons negócios. Eu quero esse lugar. Porque ele estava diante de uma escolha. Ele poderia escolher para onde ele iria. Ele escolheu com base naquilo que ele poderia crescer. Ele não escolheu com base no discernimento espiritual. E aqui está a primeira e grande lição devastadora desse texto. Quando você se casa com alguém que não tem discernimento espiritual, você vai acabar em lugares onde Deus não queria que você estivesse. É muito sério com quem você escolhe se casar. Spurgeon disse assim, muitos casamentos começam em romance e terminam em ruína espiritual. Porque quando dois não andam juntos na mesma direção espiritual, um inevitavelmente vai levar o outro para o abismo. Primeira lição que nós aprendemos no texto é que a mulher de Ló foi com ele. Casou-se com alguém que escolheu não por discernimento espiritual, mas por ganância somente. Nós precisamos ter muito cuidado com quem está junto de nós. E isso eu falo para um cônjuge, para amigos, para relacionamentos, para negócios. O primeiro erro da mulher de Ló e do próprio Ló é se relacionar e ir para um lugar errado. Teve uma vez por esses dias que nós, alguns meses, fomos sair para jantar com um casal, a filha do casal. E era um casal que tinha muitas posses, muito dinheiro. E ele olhou para mim e para Arthur na hora do jantar e tinha uma filha jovem, adolescente. E ele disse, pastor, minha filha um dia vai se casar. E eu queria que o senhor desse um conselho para minha filha. Fale algo para ela, porque eu me preocupo com quem ela vai se casar. E tem vários rapazes. E ele começou a falar de futuros genros muito promissores para aquela menina. E a gente olhou para aquela menina e disse assim, olha, se você tiver que escolher um homem para você se casar, escolha um homem que teme ao Senhor. Escolha um homem que ama a Deus acima de todas as coisas. E ele virou para mim e perguntou assim, mas você permitiria que sua filha se casasse com alguém que não tem nenhuma garantia de futuro, pastor? Eu disse, a garantia de futuro se chama uma pessoa, Deus. Deus é a garantia de futuro. Então, quando você acha que a garantia de futuro está em uma pessoa, você já está começando errado. Eu disse assim, eu deixaria, na verdade, eu faria de tudo para minha filha casar. E ela poderia casar com um homem que só tivesse a roupa do corpo. Não tivesse aparentemente garantia de futuro nenhum para ela. Se ele fosse um grande homem de Deus temente ao Senhor. Porque a garantia de futuro é o Senhor. Ele é a nossa garantia de futuro. Então, você precisa ter muito cuidado para quem te leva para o lugar errado. Ló nunca deveria ter ido para Sodoma. E a sua esposa nunca deveria ter ido sem questionar. Não sabemos, o texto bíblico não explica se ela questionou. O texto bíblico não diz se de fato ela tinha voz para isso. Eu acredito que não tinha, porque a voz da mulher era quase que anulada naquele tempo. Mas o texto bíblico que ela foi, diz que ela foi. E na verdade, com o tempo, Sodoma deixou de ser o lugar onde ela morava e se tornou o lugar que morava nela. Isso é tão perigoso. Quantas pessoas estão hoje vivendo em Sodomas espirituais? Porque escolheram seguir alguém sem discernimento do Senhor. Escolheram dar ouvidos a alguém que não deveria ouvir. Abandonaram a fé. Abandonaram a igreja, abandonaram o primeiro amor, porque ouviram alguém que não tinha discernimento espiritual. A mulher de Ló ouviu um homem sem discernimento espiritual, foi para onde? Em Sodoma. E talvez você esteja pensando, quem que eu estou ouvindo? Não sei, mas às vezes tem gente que está dentro da igreja, que é crente, que é salvo, que fala mal da igreja, que fala mal das pessoas na igreja, que esfria o seu coração para a igreja, e você acha que aquela pessoa é de Deus, que aquela pessoa é santa, porque aparenta pureza, aparenta zelo, mas aquela pessoa no fundo só está sendo usada por Satanás para te tirar de dentro da igreja. Você fica um domingo, 2 domingos, 3 domingos, quando você vê, você já está em Sodoma e não percebe que uma pessoa que aparentemente era do Senhor, mas estava sem discernimento espiritual, te tirou do lugar certo e te levou ao lugar errado.
Muitas pessoas estão vivendo sodomas espirituais. E aqui está algo trágico. Nesse texto nós vemos algo trágico. Eu não sei se você percebeu, mas a mulher de Ló não escolheu Sodoma. Quem escolheu Sodoma foi o seu marido, mas ela acabou amando mais a Sodoma do que o seu próprio marido. Sabe o que é isso? Quando você passa tempo mais do que suficiente no lugar errado, aquilo que parecia e que era errado se torna certo. O abominável agora é aceitável. Infelizmente, aquilo que era pecaminoso vira familiar para você. O chocante passa a ser normal. Foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. O texto bíblico diz em 2 Pedro capítulo 2, do verso 7 ao 8, diz que Ló era justo. Se você ler, a Bíblia fala que Ló era justo. E ainda diz assim, sua alma se atormentava dia após dia, vendo a imoralidade de Sodoma, mas presta bastante atenção. E a esposa dele? O que é que o texto fala da mulher de Ló? Não fala nada. E o silêncio bíblico é ensurdecedor. Porque enquanto Ló se incomodava, nada o texto bíblico diz da esposa dele. Por quê? Porque para ela já havia virado rotina. Já era comum. Já era aceitável. Ali ela tinha feito amizades. Ali ela tinha fincado os seus pés. Ali ela já estava achando natural aquele ambiente. Ló se atormentava dia após dia. Mas o texto não fala como que a mulher de Ló se sentia. Deixa eu te dizer, existe um perigo muito grande quando a nossa alma deixa de se atormentar. Eu vou repetir, existe um perigo muito grande quando a nossa alma deixa de se atormentar. Quando as coisas que estão longe de Deus deixam de nos assustar, deixam de nos chocar. Quando o pecado passa a ser uma coisa comum, familiar. É perigoso perder a sensibilidade espiritual. É perigoso assistir uma cena de nudez e não se incomodar. É perigoso assistir um filme que não exalte Jesus e que leve você para a violência e achar aquilo comum. É perigoso estar num ambiente em que as pessoas não estão vestidas adequadamente e você se sinta confortável. É perigoso. É perigoso estar em um ambiente onde tudo que se fala é fofoca e maledicência e você acha aceitável. É perigoso. Você está se assemelhando à mulher de Ló. E a Bíblia diz, lembre-se da mulher de Ló. É perigoso perder a sensibilidade. É muito, muito perigoso. Quando você parar de se atormentar e de se assustar, você deveria se assustar. Porque o texto nos deixa um silêncio ensurdecedor. A mulher de Ló não se atormentava em Sodoma. Com quem nós estamos caminhando? E para onde essas pessoas estão nos levando? John Riley disse assim, não há nada mais perigoso do que com um coração dividido. Sabe, talvez a mulher de Ló tenha chegado em Sodoma incomodada. Talvez quando ela chegou em Sodoma, ela viu a promiscuidade, o pecado, aquilo deu asco. Mas sabe o que foi que aconteceu? Ela ficou. Ela ficou. E é esse o perigo de quem fica onde deveria estar incomodado. Sabe por quê? Porque, gente, quando você não tem integridade de coração, você se adapta ao que deveria te repugnar. Quando você acha que é íntegro, mas você se adaptou, de fato você não é íntegro. A verdadeira integridade de coração não deixa você se adaptar ao que você deveria repugnar, ao que você deveria repelir, ao que você deveria expulsar. Você já percebeu como a gente tem vergonha de sair de um ambiente onde uma pessoa está falando uma coisa que não deveria? Você já percebeu que a gente tem vergonha de dizer assim, eu não quero ouvir sobre essa fofoca que você está me contando? Você já percebeu que a gente tem vergonha de abominar quem está pecando, mas não tem vergonha de desagradar a Deus?
Você já percebeu como às vezes as pessoas são mais importantes para a gente do que o conceito de Deus sobre nós, sobre os olhos do Senhor sobre nós? Quando você sentir vergonha de constranger uma pessoa que está pecando para que você não peque junto, você está em um estado vergonhoso diante de Deus. Quando alguém se sente confortável de falar uma mentira, uma abominação, um pecado na sua frente, e você não tem a capacidade de confrontar aquela pessoa, cuidado, você está perdendo sua sensibilidade espiritual. Eu estava no Brasil mês passado. Eu fui para a igreja e Arthur saiu um pouco mais cedo do que eu. Precisei pegar um Uber. E aí, entrei no Uber. Quando eu entrei no Uber, o motorista do Uber fez: meu Deus, eu não acredito que é a senhora, pastora. Eu, glória a Deus. Sou eu mesmo, ele. Eu vou levar a senhora para a igreja. Eu digo: pois, vamos embora para não chegar atrasada para o culto. Na hora que eu entrei, perante Cristo, na mesma hora ele mudou a estação do rádio. Vou mudar a música aqui, pastora. E aí eu deixei. Eu não ia exortar, ele não sabia quem ele era. Eu falei: Deus, o Senhor vai me dar a oportunidade. E aí ele colocou uma música cristã. Era uma música que eu acredito que era do mundo. Era uma música em inglês. Não era nada, né, do que a gente, daquelas maiores aberrações. Mas aí ele começou a contar o testemunho dele, que ele era novo convertido, que ele tinha se convertido na igreja do amor. Falou o nome da líder da célula, do líder de célula. E aí ele ficou muito constrangido. E ele disse: pastor, eu só coloco essa música aqui de vez em quando por causa das pessoas que eu levo. E elas se incomodam às vezes quando eu coloco uma música cristã. Aí eu: é mesmo? É. Aí ele fez: e você? Aí eu perguntei para ele: você se preocupa mais em se incomodar e incomodar as pessoas ou a Deus? Aí ele disse, ficou parado, em silêncio. Aí eu disse: porque é melhor a gente incomodar as pessoas do que o Senhor, verdade ou não? Então deixa eu te dar um conselho aqui, ó. Dentro do seu carro, você coloca aquilo que exalta o nome do Senhor. Se o seu passageiro reclamar, não tem problema, filha, é o seu trabalho. E você tem que fazer o seu trabalho. Não é o seu passageiro? Desliga o som. Desliga. Mas você não vai agradar o seu passageiro para desagradar a Deus. Ele: é verdade, não é, pastor? É verdade. Eu: é verdade, meu filho. É verdade. E aí eu cheguei na igreja e disse: meu Deus, Deus me permitiu atrasar, não ir no carro com Arthur para pegar um Uber, só para ensinar sobre pequenas escolhas para um novo convertido. Quem nós estamos escolhendo agradar? Nós não podemos perder a nossa sensibilidade. Cuidado com quem te leva para o lugar errado. Segundo, quando Deus te resgata, mas você resiste. O texto bíblico diz em Gênesis 19, o verso 1 e o 12 ao 16, diz assim: os dois anjos chegaram em Sodoma ao entardecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. E então os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém aqui? Genros, filhos, filhas, ou qualquer outra pessoa na cidade que lhe pertença? Tire-os daqui, porque nós vamos destruir esse lugar. Ao amanhecer, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e as suas duas filhas, ou vocês serão mortos quando a cidade for castigada. Como Ló hesitasse, os homens pegaram-no pela mão, bem como sua mulher e suas duas filhas, e o tiraram e levaram-nos para fora da cidade, pois o Senhor teve misericórdia deles. Eu quero que você pare comigo aqui e pense na progressão desse texto. Os anjos chegaram na cidade, foram até Ló e avisaram: essa cidade será destruída com fogo e enxofre. Você precisa sair daqui, levar sua mulher, levar seus filhos, levar seus parentes, levar sua família. Você precisa sair daqui urgente. Gente, mas o texto diz que Ló hesitou. Ló hesitou. O verbo hebraico usado aqui é mará, significa demorar, adiar, hesitar, relutância em agir. Já viu o filho da gente quando a gente diz assim: vai tomar banho, e ele fica enrolando? A gente diz: vai tomar banho, e ele arranja outra coisa para fazer.
A gente diz, vai tomar banho, e ele faz, agora não, mamãe, daqui a pouco eu vou. Fica demorando. Ló fez isso com os anjos. Os anjos chegaram para ele e disseram assim, sai daqui urgente. Ele, agora não. Ele hesitou, ele relutou em agir. E sabe por quê, gente? Porque Ló sabia que o pecado estava em Sodoma. Sabia ou não sabia? Ló sabia que Sodoma era perverso? Sabia. Mas quando você fica muito tempo no lugar errado, mesmo sabendo, sabe o que acontece? Você cria raízes emocionais ali. E depois, na hora de sair, fica mais difícil. Estava difícil para Ló, estava difícil para a mulher dele. Sabe por quê? Porque mesmo sabendo que aquele lugar era perverso, mesmo sabendo que aquele lugar não era íntegro, Ló fez casa. Tinha negócios. Tinha um coração. Tinha posição social. E às vezes Deus já está falando com você há muito tempo. Eu não quero você nesse lugar. Mas você fica, criou raízes emocionais, fez negócios, ganhou posição. Reluta em sair. Quando Deus disse, esse lugar não é para você. Quando Deus disse, esse lugar não me agrada. Mas você está com dificuldade como Ló, porque você criou raízes emocionais num lugar errado. Você sabe que não é íntegro. Você sabe que não estão andando de acordo com a vontade de Deus. Você sabe que é perverso, mas você hesita em sair. Deus está mandando um anjo te resgatar e você ainda está insistindo em ficar. A gente pensa, como que Ló pode fazer isso? Mas a gente também faz. Quando Deus diz, não fica nesse ambiente. Aqui tem desonestidade. Aqui tem falta de integridade. Aqui tem falta de padrão. Mas você insiste em estar em um lugar assim como Ló e a sua esposa. Deixa eu te dizer, não sei se você percebeu, mas a mulher de Ló, ela não foi forçada a entrar livre e espontânea vontade. Você acha, não, quando eu quiser sair, eu saio fácil. Vai. Acredita que sai fácil do pecado? Ele cria raízes. Tem gente que diz assim, não, eu só vou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando tu precisar sair, vai ter que ter um anjo para pegar na tua mão e te arrastar. Pela misericórdia de Deus. Porque que coisa linda é a misericórdia de Deus, né? Ainda mandou o anjo avisar. Ló hesitou. E Deus disse assim, vou pegar pela mão esse povo desobediente e arrastar para não morrer. Tem gente que Deus está mandando um anjo pegar pela mão e arrastando para não morrer. E a gente deveria estar agradecendo esse arrastão do anjo. Eu não sei se você está entendendo não, mas o anjo está nos arrastando de alguns lugares que a gente sabe que precisa sair. Sabe por que foi tão difícil para a mulher de Ló? Porque o coração dela estava mais enraizado na cidade do que na sua própria salvação. Às vezes o nosso coração está mais enraizado nas coisas do que na nossa própria salvação. E aí vem o versículo mais revelador de todos. O texto diz, como Ló hesitava, os homens pegaram-no pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas, e o tiraram e levaram-nos para fora da cidade, pois o Senhor teve misericórdia deles. Eles não saíram por própria vontade. Eles não saíram por própria vontade, eles foram arrastados, porque tem hora que Deus precisa mandar um anjo para nos livrar de nós mesmos. Ai, eu preciso me livrar dessa pessoa que me leva para o pecado. É de você mesmo, rapaz. O anjo está tentando te livrar de você, das suas próprias escolhas, das suas próprias inclinações e do seu próprio pecado. O problema é que quando a gente peca, a gente quer sempre procurar alguém para acusar. Foi fulano que me levou para Sodoma. Não, foi você que permitiu que o seu coração ficasse lá. E que quando o anjo dissesse saia, você hesitou quando o anjo precisou pegar na sua mão e arrancar você de lá. Às vezes Deus está nos resgatando, mas a gente está resistindo. Essa é uma verdade muito dolorosa, mas necessária. A gente precisa ouvir. John Riley disse assim, há pessoas que são salvas, mas elas são salvas amarradas. Sangue de Jesus tem poder. Eu não quero ser salvo amarrado. Você quer? Não. Eu quero ouvir o primeiro aviso do anjo e dizer, cadê minha mala? Na verdade, nem mala, né? Porque o anjo diz, não pega nada. Ele diz assim, há pessoas que são salvas mais amarradas, livres da condenação, mas presas pelo afeto ao mundo.
Essas são as mais miseráveis de todas, porque vivem em constante conflito interno entre a graça que as salvou e o amor que ainda sentem pelo pecado. É melhor não ter conhecido ao Senhor do que conhecer e virar as costas. É melhor não ter experimentado o que Deus pode fazer na vida de alguém do que experimentar. E por causa de 3 dias de festa, de folia, no calor, no pecado, se debandar no meio do carnaval. Me desculpa te dizer, você que está me assistindo. Se você que é crente, o carnaval ainda tenta você a ponto de você virar para trás, merece mesmo virar uma estátua de sal. Merece. Porque a pessoa que experimentou o amor, a salvação em Cristo Jesus, a redenção, o perdão dos pecados, que é capaz de olhar para o carnaval e dizer: aqui é meu lugar, fica lá. Fica lá em Sodoma. E vê o fim que você vai experimentar. Infelizmente, muitos estão como a esposa de Ló, com o coração dividido, amarrados pelo afeto do mundo. Como está o seu coração hoje? Está inteiro ou não? Quantas pessoas foram resgatadas de Sodoma? Se eu pudesse passar esse microfone aqui, todo mundo tinha, talvez quem experimentou o mundo teria um testemunho para dizer: eu fui resgatado de Sodoma. Eu fui resgatado de um vício, de um cigarro, de um álcool, de uma bebida, da pornografia, do pecado, do adultério, da fornicação. Se você foi resgatado, se entregue por inteiro, não divida seu coração. Não adianta colocar o seu corpo na igreja, seus pensamentos estão no mundo. Não adianta levantar as suas mãos para adorar a Deus na hora do culto, se quando você chega na sua casa você entra num site pornográfico. Não adianta você servir na sua igreja local, se sua vida não é entregue inteira para Deus. Eu dou meu tempo para Deus, mas não dou meu dinheiro. Eu dou minha fé para Deus, mas não dou meu testemunho para os outros. Eu dou a cadeira da minha igreja, eu vou ofertar a cadeira da minha igreja, mas a minha casa jamais entraria uma célula. Nós não podemos ter o coração dividido. Porque sabe qual é o fim de quem tem o coração dividido? Morte. Deus não aceita a gente amar a Ele e flertar com o pecado. Se apaixonar pelas coisas do mundo. A gente tem que ter cuidado com quem a gente anda. E também a gente tem que ter cuidado quando Deus quiser nos resgatar e quando a gente quiser resistir. Coisa boa é ouvir a voz e a repreensão do Senhor e aceitar. Como é difícil lidar com uma pessoa de dura cerviz. Uma pessoa que tem dificuldade de ser corrigida. Coisa boa é quem tem um coração ensinável. Deixa eu te dizer, pecar, falhar, todo mundo peca, todo mundo erra. A diferença é quem tem um coração quebrantado para reconhecer e dizer assim: vou mudar a rota. Porque aqui não tem ninguém impecável. Todos nós somos. O único que nunca pecou foi Deus. Mas e quando Deus chega para você e diz: isso que você está fazendo não é certo? Como você responde? É igual a pai e mãe. Quando minhas filhas erram que eu quero corrigir, elas: mas mãe, mais nada. A gente não dá justificativa. A gente dá arrependimento. Me perdoa, eu errei, não vou fazer mais. Aí você quebranta o coração da mamãe. Enquanto você ficar dizendo: foi fulano, foi Laura, foi Helena, foi Brina, foi... Tá resistindo. Verdade ou não? Aí você tá aí: eu nunca... Não, tá resistindo. Às vezes Deus está nos corrigindo, nos resgatando todos os dias. De nós mesmos. Deixa eu te dizer, Deus não precisa resgatar você nem de um marido, não. Porque tem gente: eu casei com Ló. E tu, mulher? Nem o nome apareceu na Bíblia. Né? É, porque o ser humano ama colocar a culpa no outro. Não é? Deus está tentando te resgatar de você. Da sua preguiça espiritual. Como disse o nosso pastor aqui: dirige 1 hora para trabalhar, mas não dirige 1 hora para vir para a igreja. E olha que o culto é uma vez na semana. Verdade ou não? Ó, todos os dias Deus tem que nos resgatar de nós. É igual aquela música de Lumeu Pídio: me liberta de mim. Resgatar da nossa falta de fome por Deus. De acordar e desejar outras coisas que não seja o Senhor. De amar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. De gostar mais dos prazeres que essa terra pode nos oferecer do que o prazer inesgotável de sua presença. De estar preso mais às coisas e menos às pessoas.
Cuidado com quem você anda. Cuidado quando Deus te resgata e você hesita. Terceiro, quando você olha para trás e perde tudo. Gênesis 19, verso 17, o 24 ao 26 diz assim: assim que os tiraram, um deles disse: fujam para salvar a vida de vocês. Não olhem para trás. Não parem em algum lugar da campina. Fujam. Os anjos disseram o quê? Fujam, não olhe para trás e não pare. Disseram 3 coisas. Ele disse assim: fuja para os montes, senão vocês serão mortos. Tem gente que diz assim: meu Deus, o anjo disse que ela ia ser morta. Ela ainda teve a capacidade. Rapaz, às vezes a gente está fazendo parecido. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo vindos do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, com todos os habitantes da cidade e também a vegetação da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se converteu em uma coluna de sal. Presta atenção, a ordem dos anjos foi clara, não foi pedido, foi mandamento. Foi uma ordem, disse: fuja, não olhe para trás e não pare. Por que era uma proibição tão enfática? Ele poderia ter dito assim: fuja. Mas ele não fez isso nele. Ele disse: foge, não olha para trás, não para. Gente, eu tenho para mim que os anjos estavam desesperados. Disse assim: segue rumo, vai. Às vezes Deus está dizendo isso para a gente. Ele podia só dizer assim: foge daqui. Mas ele está: foge, corre, não olha para trás, não para, acelera o passo. E ainda assim tem gente que para. A ordem era enfática. Porque não era um movimento físico, gente. Não era simplesmente: olhei para trás. Não era por causa de um movimento físico. Era uma declaração emocional. De alguém que estava dizendo assim: estou fugindo, mas só por obrigação. Meu coração está aqui. Minha vontade está aqui. Meus anseios estão aqui. Minha vida confortável está aqui. A minha posição está aqui. A minha glória está aqui. Eu sou benquista, é aqui. Aqui eu tenho dinheiro. Aqui eu tenho um lugar para fazer negócios. Aqui eu tenho oportunidades. Movimento fatal. E aí quando você olha para trás, o que é que acontece? Perde tudo. Porque o texto diz: mas a mulher olhou para trás e converteu-se em uma coluna de sal. Um momento, um olhar, uma escolha, e ela perdeu tudo. O texto no hebraico usa a palavra nabá. Não é uma olhadinha rápida. A mulher de Ló não foi assim, ó: eita, deixa eu ver. Não. A palavra usada para essa expressão dela significa olhar com atenção, contemplar, fixar o olhar, voltar-se completamente para algo. Então, se na sua cabecinha você achou que a mulher de Ló fez assim, você está errado. Ela se virou completamente. Ela parou para olhar. Ela ficou ali, ó, pensando: eita, vou perder Sodoma. Eu acho que ela até suspirou, assim fez: não acredito. Lucas capítulo 17, do verso 31 ao 33 diz: naquele dia, se alguém estiver no telhado e os seus bens dentro de casa, não desça para pegá-los. Do mesmo modo, se alguém estiver no campo, não volte atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem procurar preservar a sua vida a perderá, mas quem a perder a conservará. De todas as mulheres e de todas as pessoas na Bíblia que Jesus nos mandou lembrar, ele disse assim: lembrem-se da mulher de Ló. Porque um coração dividido destrói sua alma, destrói sua vida. Andrew Bonar disse assim: a esposa de Ló não pecou porque duvidou de Deus. Ela pecou porque amou mais a Sodoma do que amou a sua própria salvação. E o amor dividido sempre é fatal. Amor dividido é fatal. E sabe, eu estava lendo o texto bíblico e pensando assim: olha que coisa assustadora. A mulher de Ló, ela não morreu dentro de Sodoma. Ela morreu no caminho da salvação. A mulher de Ló morreu no quase.
Ela morreu quase sendo resgatada, quase encontrando a liberdade, quase encontrando a saída. A mulher de Ló morreu no caminho. Deus estava dando a chance, a oportunidade. Ela deu os primeiros passos, mas ela escolheu olhar para trás e se perdeu. Porque santidade não é algo sobre distâncias geográficas, é sobre a direção do seu coração. É onde está o seu coração. E perceba que quando ela olha para trás, ela virou o quê? Uma coluna de sal. Ela poderia ter desaparecido? Poderia. Porque Deus estava destruindo para destruir Sodoma e disse, não olhe. Ela poderia ter sido desaparecida pelo próprio Senhor? Sim, mas ela não foi, porque ela ficou como um marco. Ela virou uma estátua, é um lembrete para mim e para você do que acontece com quem escolhe virar as costas para o mandamento do Senhor. Ela não desapareceu, ela virou uma coluna. Ela virou um monumento de alerta. Ela virou um estandarte para mim e para você do que a gente não pode fazer. Desaparecido pode ter sido Enoque, Moisés, que o tomou para si. Mas para quem escolhe o caminho errado, fica. Vira uma estátua de sal, vira um memorial, vira um lembrete do que a gente não pode nem deve fazer. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente olha para trás, porque olhar para trás é perder tudo. E por fim, o texto bíblico nos mostra que a história da mulher de Ló é quando o seu legado é uma grande advertência. 2 Pedro 2, do 7 ao 9, diz assim: o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Gênesis 19, do verso 30 ao 38, diz assim: Ló e suas 2 filhas saíram de Zoar e foram morar em uma caverna na região montanhosa. Naquela noite deram vinho ao pai e então a filha mais velha deitou-se com ele, e foi assim que as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Perceba o legado dessa mulher. Ela não deixou descendentes que honraram a Deus. Ela deixou descendentes que pediram e repetiram os pecados de Sodoma. E quando ela finalmente foi resgatada de um lugar que ela não deveria estar, ela não teve tempo para ensinar as filhas. Porque de fato ela nunca ensinou. Quem ensinou foi Sodoma. Isso é tão perigoso. O nosso legado, qual vai ser? Uma estátua de alerta do que não se deve fazer? Ou um ensino prévio que protege o coração dos nossos filhos? Qual foi o resultado, gente? A mãe morreu, as próprias filhas embriagaram o pai, que cometeu um incesto, e daquela gravidez nasceram os amonitas e os moabitas, os inimigos perpétuos do povo de Israel. Sabe por quê, gente? Um coração dividido não contamina só a sua vida, não, contamina gerações. Quando a gente escolhe assim, ou Deus, ou o mundo, você fica pensando que essa escolha só afeta você. Afetam seus filhos e os filhos dos seus filhos e toda uma geração. A gente precisa ter muito cuidado com as nossas escolhas. E quando eu digo escolhas, são todas as nossas escolhas. O nosso padrão, a nossa régua tem que ser alto. Tem coisas que nós precisamos ser radicais. Não dá para flertar com o pecado. Não dá. Teve um dia aqui que eu fui fazer umas compras no supermercado perto da minha casa, um Fresh Market. E o Fresh Market é um supermercadozinho pequenininho que só vai americano. E é muito pertinho da minha casa. E eu fui, fiz as minhas compras, paguei. Quando eu paguei, o menino que estava no caixa, ele estava sendo treinado, era um menino jovem. E ele me devolveu um troco com $50 a mais. Na conta, eu tinha que pagar $50 a mais. Eu cheguei para ele, eu estranhei, era um valor alto. Ele disse: não, olha, esses $50 está errado. É seu, esses $50. E aquele menino insistiu que não, que ele estava certo. E eu terminei insistindo: não é meu esses $50. E eu, com a minha limitação em inglês, infelizmente, Fran, não consegui convencer aquele rapaz de que os $50 eram do supermercado, não era meu. Fiquei agoniada. E agora, como é que eu vou convencer esse menino? Tem uma pessoa que fala português aqui?
Não tinha mais o que fazer, peguei minhas compras, coloquei no carro, voltei para casa, entrei no quarto, chamei Sara. Sara, vamos comigo voltar no supermercado, porque você vai ter que falar com o menino lá e explicar para ele que ele está errado. Ele está achando que ele está certo, mas ele está errado. Vai faltar $50 no caixa dele, se eu não der esses $50. Lá vem Sara, eu tô de pijama, eu troco o pijama. Trocou o pijama. Voltei com Sara no supermercado. Sara conversou com o menino, mas ele foi tão insistente. Eu disse, meu querido, eu não vou comer $50 de comida que eu não paguei. Conta aí no seu caixa. Meio contrariado, ele pegou o caixa assim e foi com o gerente para dentro de uma salinha. Eu esperei meia hora ele fechar o caixa do dia todinho. E eu lá, com Sara esperando. Quando terminou, ele volta e diz, me desculpe, é verdade. Está faltando $50. Eu disse, eu avisei. Dei os $50 para ele e voltei. Eu não ia dormir bem com a minha cabeça no travesseiro. Primeiro, sabendo que o rapaz ia pagar $50 que não era dele. Que era eu que tinha que pagar. E talvez naquela minha insistência de chamar Sara só para ser a tradutora, no caso, eu deixei uma grande lição para Sara. Que aquilo que não é nosso não fica na nossa mão. Sabe qual é o problema? Tem gente que quando o outro diz, não, é seu. Ele diz, eita, foi Deus que quis me dar. Foi Deus não, seu mentiroso, desonesto. Tá querendo colocar o pecado como se fosse uma coisa boa? Não, mas fulano disse que eu podia. Eu digo, e tu vai, rapaz, pra beira do barranco, porque o outro te autorizou? Se você sabe que é não, é não. A gente não negocia com a falta de integridade. Não tem meio termo. Deus está nos chamando para uma advertência, porque senão a gente está deixando que legado. Qual é o exemplo que a gente vai deixar? Spurgeon disse assim, a esposa de Ló não destruiu a si mesma, ela destruiu o futuro das suas filhas, porque quando uma mãe ama mais o mundo do que ama a Deus, ela ensina seus filhos a fazerem o mesmo. Se você ama mais o mundo do que você ama a Deus, você ensina seus filhos a fazerem o mesmo. Se ama mais o seu carro do que ama a sua família, está ensinando para os filhos. Sujou o carro, o mundo caiu, porque derrubou o carro. A menina derrubou o salgadinho no carro. O carro é mais valioso que a sua família? Está deixando uma lição, tudo ensina. Não se iluda. Gente, não existe meia integridade. Não existe isso de coração partido. Ou você é inteiro para Deus, ou você já está no mundo. Ou você entrega a sua vida completamente ao Senhor, ou não se iluda, você está em Sodoma e nem percebeu. Nós precisamos falar essa palavra. Ela pode ser dura, ela pode ser difícil, mas todo mundo precisa ouvir. Gente, não adianta estar na igreja e estar dividido. Não adianta estar na igreja e ter más conversações. Eu quero falar para os jovens que estão aqui. Não adianta você estar aqui, você que é adolescente, vir para o culto, vir para o start, vir para a célula. Se no seu celularzinho ali só Deus e você sabe as conversas que você tem. Tá com o coração dividido. Se na escola você, anda com quem não deveria andar. Permite que fale o que não deveria falar na sua frente. Essa é uma palavra para todos nós. Deus está nos chamando para um nível de integridade, de santidade, onde a gente não conversa com aquilo que vai nos afastar de Deus e vai nos levar para Sodoma. Nossa régua tem que ser alta, gente. Nós somos filhos de Deus. Você já percebeu que você é um representante de Deus aqui na terra? A gente tem que ter zelo com tudo. Integridade máxima. Risco alto. Lá na igreja tem umas pessoas... Tinha um irmão que o arquiteto chamava Arthur de Hade. Esses dois aí são Hade. Eu sou Hade mesmo. Hade de radical. Na minha casa, eu nunca chamei para fazer um orçamento de nada, de marcenaria no Brasil. De um serviço caro que fosse prestar na minha casa com um prestador de serviço na igreja. Por quê, pastora? Para ele não pensar que ele tem que me dar um desconto, porque eu contratei ele para fazer marcenaria de 10 campos. Tá entendendo? Porque o nome disso é honestidade, é integridade. Se eu contrato o cara para fazer 10 marcenarias de 10 igrejas, e eu digo, vem aqui na minha casa me dar um orçamento, ele vai ficar constrangido é o quê? Eu vou fazer um preço melhor pro pastor, porque eu fiz todas as igrejas dele. Não, na minha casa vem outro. Porque eu não vou favorecer.
Você entende? O nosso nível de integridade tem que ser alto. A gente não pode se deixar aqui, numa pequena conversinha. Porque a gente entra com um pezinho, mas depois para sair vai ter que ser forçado pelo anjo. Qual é o legado que nós estamos deixando? É um legado de advertência? Aquela estátua foi Jesus dizendo assim: lembrem-se dessa mulher. Não se esqueçam, não ignorem. A palavra integridade vem do latim integritas, que significa inteiro, completo, não dividido. É isso que Deus quer. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: purifiquem as mãos, pecadores, e limpem o coração, vocês que têm a mente dividida. Tiago capítulo 1, versículo 8 diz: quem tem a mente dividida é instável em todos os seus caminhos. Aqui está a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você hoje. O nosso coração é inteiro ou dividido? Eu vou fazer mais uma vez: o nosso coração é inteiro ou dividido? A gente dá algo e esconde outro? A gente entrega algo, mas tem algo que a gente diz: esse não, eu tenho um apego especial. Você pode estar bem pertinho da sua salvação e perder tudo por uma escolha. Santidade, gente, na nossa vida é o único caminho seguro. Santidade é aquilo que traz paz para a vida da gente, que traz crescimento, que nos permite manter a nossa comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para nós no futuro é infinitamente maior e melhor do que aquilo que a gente deixou no passado. A gente pensa: tinha tanta coisa em Sodoma. Deus tem muito mais para te dar quando sair dela. Ai, mas Sodoma, eu tinha tantas alianças boas. Deus tem muito mais para te dar quando você sair dela. Ah, mas em Sodoma estava tão confortável. Deus pode te dar um futuro mais confortável ainda lá na frente quando você sair. Lembre-se da mulher de Ló. Hoje a gente tem uma escolha. E que a gente faça a escolha de ser e de fazer diferente. Nas pequenas, nas médias e nas grandes atitudes. Olha bem para mim. Deus quer levantar uma igreja íntegra. Deus quer levantar uma igreja santa, pura, imaculada. Não adianta ligar o rádio no som gospel quando a pastora entra no carro, se antes estava na sintonia errada. Deus quer levantar um povo separado, exclusivo, escolhido. Nas pequenas, nas médias e nas grandes escolhas. Você é filho de Deus. Se você é filho, você não pode furar a fila. Você não pode pegar a vaga de alguém que já estava esperando um carro. Ah, não, mas ele deu vacilo. Deu vacilo? Nas pequenas coisas a gente mostra Jesus. Você sabia? Quando você pega o carrinho do supermercado, leva até o seu carro e deixa no meio do estacionamento. Se o lugar é voltar o carrinho, volte o carrinho. Misericórdia, essa pastora errada. E, gente, Deus não chamou a gente para a porta larga, foi para a estreita. Foi para mostrar Jesus em tudo. Foi para revelar o Senhor. Então hoje tenho certeza que todo mundo tem uma escolha a fazer. Que a gente faça a escolha não da mulher de Ló, mas a escolha de obedecer aquilo que Deus está nos ensinando através dos anjos. Você pode ficar em pé no seu lugar? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Você que já conhece Jesus, você que sabe assim, rapaz, pastor, eu confesso que porque eu queria fechar negócio, eu já estava tendo amizade com quem eu não deveria. Feche seu negócio sem ter que ter amizade. Você não precisa ir para casa do cara ficar até madrugada só para fechar um negócio. Se Deus quer te dar um negócio, vai fechar no restaurante ali bem rápido. Você aperta a mão dele e fechou. Não precisa ser amigo dele, não precisa colocar dentro da sua casa. Pastor, eu confesso que eu estava ficando amigo de fulano, porque eu achava que se eu não ficasse amigo dele, não ia dar certo para aquilo que eu queria fazer lá na frente. Deixe de ser amigo. É melhor desagradar a homens e agradar a Deus. Deus sempre recompensa. Eu digo, Deus não deixa faltando nada para quem é íntegro. Certamente todo mundo aqui já teve alguém que passou a perna em você na sua vida.
Eu tive várias. Até quando eu cheguei aqui na América, teve muita gente que me deu orçamento superfaturado. E eu paguei muito mais do que eu deveria por alguns serviços. Só que só depois que eu morei muito tempo que eu fui perceber que eu estava pagando mais. Eu acreditei. O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. Porque meu justo juiz e meu advogado fiel, o Senhor, roubou de mim, roubou de Deus, que eu sou fiel. Eu disse uma hora, volta. Eu não vou atrás de quem levou. Quem vai é Deus. Eu faço o meu, certo, íntegro. E Deus me recompensa. Hoje, lá na frente, também se não quiser recompensar, Ele é Deus. Mas eu escolho fazer o certo. Coloca a mão no seu coração, Senhor. Dá-nos um coração inteiro. Diga isso, me dá um coração inteiro. Diga, Deus, me dá um coração inteiro. Mais uma vez, diga, Deus, me dá um coração inteiro, Senhor. Não deixa meu coração dividido, Senhor. Não deixa meu coração dividido com as coisas do mundo. Você pode dizer, me dá um coração inteiro, Senhor. Um coração que ama Jesus de todo o coração completamente. Perdão, Senhor, quando as pessoas foram mais importantes, os bens foram mais importantes, as coisas, os contatos, os networks. Perdão, Senhor, me dá um coração inteiro. Peça perdão quando você bebeu o que não deveria ter bebido para agradar a muitos, quando você ultrapassou, quando não deveria ter ultrapassado. Perdão, Senhor, quando a tua igreja envergonhou. Quando as pessoas foram mentirosas, desonestas, malignas, se prostituíram e o nome do Senhor estava sendo envergonhado. Levanta uma igreja pura, Senhor. Levanta uma igreja santa. Purifica-nos, ó Deus, lava-nos de toda iniquidade. Lava-nos, Senhor. Diga isso.